A paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 20. Existe uma palavra que o Espírito Santo compartilhou comigo e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. É um privilégio estar aqui. É um privilégio adorar a esse Deus. É um privilégio sentir a presença desse Deus. Jeremias 20, a partir do versículo 7, diz assim: Senhor, tu me persuadiste e fui persuadido. Fostes mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome. É como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo, não posso mais. Vire para quem está do seu lado e diga assim: ainda existe um fogo. E é por isso que você não vai parar. Ainda existe um fogo. E é por isso que você não vai retroceder. É por isso que você não vai olhar para trás. Porque ainda existe um fogo. Oh, aleluia! Pode tomar o seu assento. Oh, Espírito Santo, não havia hino melhor para ser cantado aqui, antes do início dessa ministração. Porque nós sabemos que tem dias que nós chegamos nessa casa e a nossa oração é: Deus, eu não sei como eu ainda estou de pé. Mas a palavra do Senhor nessa noite desce para nos explicar: você ainda está de pé, porque existe um fogo cerrado em seu peito. Ainda existe um fogo que te sustenta, que te põe de pé, que te trouxe até aqui, que te faz glorificar. Se você profetiza em nome dele, se você canta é porque existe um fogo. Se você está aqui agora, se existe adoração no seu lábio, oh, é porque existe um fogo no seu peito. Se você está aqui nesse momento e consegue adorar esse Deus, é porque existe um fogo. E esse fogo é a prova viva de que o seu Deus não te abandonou. Oh, aleluia! O fogo é a prova de que Ele ainda está contigo. Pode estar doendo, mas se existe um fogo, existe presença. E se existe presença, o teu Deus está com você. Não importa o cenário, Espírito Santo. Não importa o nível da dificuldade. Não importa o nível do problema que apareceu na sua porta. Se existe um fogo no seu peito, é a prova viva de que o teu Deus está contigo nesse deserto. Ele está contigo no dia mau. Ele está contigo dentro desse quarto fechado. A depressão chegou, mas a presença dele ainda é com você. Os homens foram embora, seus amigos te viraram as costas, mas o fogo ainda existe. E se tem fogo, tem presença. Oh, se tem fogo, tem presença. Tem fogo? Então tem presença do céu. Tem fogo? Então ainda tem a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. É por isso que Deus desceu aqui nessa noite para te dizer: não está tudo acabado, não é um ponto final. Se tem fogo, tem presença. Se tem fogo, tem história. Se tem fogo, ainda tem promessa para se cumprir. Oh, Espírito Santo. Oh!
Se tem fogo, ainda tem a presença do Espírito Santo na sua vida. Sabe o que a gente não pode fazer? É se acostumar a viver sem esse fogo queimando no nosso peito. Sabe o que a gente não pode fazer? É achar que é normal levantar de manhã e não sentir esse fogo, andar o dia inteiro e não ter fogo, caminhar, trabalhar e não sentir mais a presença dele. É isso que não é normal. Não é normal viver sem essa presença. E aí tu não entende o porquê é que você tem vivido nessa ansiedade toda. É porque você pode até estar sobrevivendo, mas se o fogo foi embora, é porque a presença já se esvaiu. É isso que a gente precisa entender. É que não vale a pena uma vida sem que o fogo do Espírito queime dentro de nós. Porque deixa eu te dizer algo: se o Espírito Santo estiver queimando dentro de você, você não para, você continua, chorando, mas você continua, está sangrando, mas você continua, não está suportando, mas você continua, porque a presença que está dentro de você é a presença que te põe de pé, é a presença que te sustenta. Oh, Espírito Santo! Mas sabe por que a gente para? Porque a gente deixa essa presença ir embora. A gente se acostuma a uma vida vazia, a uma vida fria. Ou tu tá achando que o mundo te oferece é presença de Deus? Ei, não é ilusão. Passa uma noite e acaba. Tu dorme e acorda no outro dia angustiado, porque o que o mundo te oferece é passageiro. Mas o fogo do Espírito Santo, ele não cessa. Chega de viver de momento. Chega de viver de emoção. Porque o que a gente gasta lá no mundo, o tempo que você gasta, os recursos que você entrega para Satanás, está tirando de você a vida que o Espírito de Deus já soprou dentro de ti. E não adianta, a única forma de continuar é se você tiver esse fogo dentro do seu coração. A gente precisa entender que o profeta que está nos dizendo aqui é Jeremias. E Jeremias está vivendo num cenário de crise espiritual dentro de Judá. O que é isso, Juliana? O povo começou a ser idólatra. Eles abandonaram a Deus a ponto do próprio Deus dizer: ei, que falta os seus antepassados encontraram em mim para poder me deixar. Oh, Espírito Santo, é como se eu visse o mesmo Deus que falou lá em Jeremias, olhando para você que abandonou a casa do Pai e dizendo para você que falta você encontrou em mim para que me deixasse. Se foram os homens que te feriram, não foi Deus. Se foi a terra que te machucou, não foi Deus. Se foi calúnia, eu não sei o que foi. Qual foi a guerra que te tirou do centro da vontade dele? Mas de uma coisa eu tenho certeza: não foi o meu Senhor. Então ele está dizendo: que falta você encontrou em mim para me virar as costas? E talvez tu não saiu da casa dele, mas ficou tão ferido que disse: eu não sirvo mais. A partir de hoje, eu não canto mais, eu não oro mais, eu não prego mais, eu estou deixando o chamado de lado, eu estou deixando a espada, não vou mais guerrear. Chega! Porque está doendo. E ele está se apresentando para te dizer: mas que falta foi que você encontrou em mim? Qual foi o dia que eu te deixei? Qual foi o momento que eu te desamparei? Oh, quando você estava sozinho, ele estava lá. Quando não tinha mais ninguém
o chamado que Ele te deu. Por causa da guerra que se apresentou, meu irmão, guerra todo mundo tem. Pode ler a Bíblia. Não foi fácil para nenhum dos homens e mulheres de Deus. Todos eles enfrentaram desafios, mas eles permaneceram. E o Senhor os sustentou. Deus ainda é o Deus que sustenta os seus servos. E Ele está dizendo: se você não desiste, eu te sustento. Se você não para, eu te sustento. Se você não olha para trás, eu te sustento. Eu sou o seu alimento. Eu sou o seu Senhor. Eu sou tudo que você precisa. Não vai parar. Não vai parar. Não vai desistir. Não vai olhar para trás. Chega! Chega de desânimo. Chega. O teu Deus te sustenta. Oh, Espírito Santo. O teu Deus te põe de pé. Ele diz: come e bebe. Porque longa é a tua caminhada. Num cenário de crise espiritual naquele lugar, que não é muito longe do que nós vemos acontecer nos dias de hoje. Onde nós vemos igrejas criando até mesmo áreas VIP, que são pagas. Não é longe do que nós vemos hoje, com uma venda daquilo que não pode ser vendido, que é o Evangelho de Cristo Jesus. De graça recebeste, de graça entrega. Era um cenário de crise espiritual. E sabe o que Deus vai fazer? Deus vai levantar um profeta. Porque em cenário de crise, Deus vai levantar os seus profetas para dizerem a verdade. Num cenário de crise espiritual, onde as pessoas achavam que só ir ao templo, só cumprir o ritual, já os fazia ser salvos. Mas deixa eu te dizer uma coisa: evangelho é relacionamento. Não é só vir para a igreja no culto de domingo. Não é só tomar café com Deus Pai. Não, não, não. É relacionamento. De que adianta? Toma café com Deus Pai, mas passa o dia com o capeta. Chega! O evangelho não é brincadeira. É relacionamento. É uma vida no altar. Ele te convida para um ambiente de profundidade. Chega de viver no raso. Oh, Espírito Santo, chega de viver no raso. O que Ele tem para você é maior. O que Ele tem para você é mais profundo. Chega. Ele vai levantar Jeremias. Ele vai dizer: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu já tinha te escolhido. Eu te santifiquei. E as nações te dei como profeta. Você não é obra do acaso. Sobre a sua cabeça existe um chamado. Antes que você chegasse no ventre da sua mãe, Ele te escolheu. É profeta. É profeta. É profeta. Você tem identidade. Você é escolhido, você é escolhida. Então começa a andar como aqueles que têm identidade. É profeta, então se levanta para falar a verdade. Não é obra do acaso. Você foi selecionado por Deus. Você foi gerado em amor no coração dele. Você quer prova de amor maior do que essa? Nesse cenário ele está levantando Jeremias. E Jeremias vai obedecer, vai começar a profetizar, vai começar a denunciar, vai começar a falar as verdades e vai dizer: olha, está vindo juízo por aí. Enquanto Jeremias falava a verdade, existiam falsos profetas que diziam:
Pode ficar tranquilos, nada vai acontecer. Existe a verdade da palavra e existe a mentira que muitos contam. É você que escolhe com que você vai ficar. Eu não me responsabilizo. Existe a verdade, que é o que Deus diz para nós. Sede santos, como eu também sou santo. E existe o que o mundo diz. Pode caminhar do jeito que você está. Tá tudo bem. Vai ficar tudo bem. É você que escolhe qual é a parte que você vai selecionar para viver. Porque a verdade ainda está de pé. A verdade é o Evangelho de Jesus Cristo. A verdade é um homem que sem pecado se entregou numa cruz por amor à minha vida e à sua também, para que os meus e os seus pecados fossem perdoados. A verdade ainda é Cristo Jesus sendo crucificado por amor a nós. Essa é a verdade da palavra. É sermos imitadores do único que andou em retidão e santidade, que não abandonou a palavra, mas permaneceu em relacionamento com o Pai até o final. E não ache que foi fácil, porque ele também sofreu. Mas fazer a vontade de Deus era a única coisa que importava. A Bíblia vai dizer que Jeremias vai começar a sofrer, porque muitos iam gritar para ele: olha, você está mentindo. E ele começa a sofrer retaliações de todos os lados, porque quando você se levanta para falar a verdade, é óbvio que os falsos profetas vão se levantar. Quando você se levanta para viver o verdadeiro evangelho, é óbvio que quem está na mentira vai te afrontar. Mas deixa quem quiser falar. Deixa que falem. Deixa que levantem calúnia. Deixam que digam fofocas. Deixa que façam o que quiserem fazer, mas permaneça na verdade. Não negocie a verdade. Assim te diz o teu Senhor. Eu ouço o Espírito Santo de Deus dizer isso a alguém aqui nessa noite. Não negocia a verdade. Não é para negociar a verdade. Oh, Espírito Santo. No meio dessa dor toda, ele vai iniciar esse texto que nós lemos. E nesse momento aqui, Jeremias acabou de ser açoitado. Ele fez tudo certinho, meus irmãos. E tudo que ele está ganhando em troca de viver o chamado e fazer tudo certo é dor e sofrimento. Nesse momento de dor do coração de Jeremias, ele vai olhar para Deus e vai dizer: Deus, não é possível. Você me iludiu. Ele está dizendo: eu fiz tudo certo até aqui, mas os meus inimigos continuam zombando de mim. É você dizendo: eu estou fazendo tudo certo, mas a prova só aumenta. Eu estou fazendo tudo certo, mas eu só estou vivendo cenário de sofrimento. Sabe o que é isso? São as lágrimas de quem vive o chamado. São as lágrimas daqueles que permanecem fiéis. São as lágrimas daqueles que permanecem cantando e chorando, cantando e chorando, cantando e chorando. Levando a preciosa semente, mas chorando. Pregando, mas sangrando. Orando, mas sangrando. Liderando, mas sangrando. Intercedendo, mas sangrando. São as lágrimas do secreto. Aquelas que ninguém vê, mas só você e Deus sabe que elas ainda estão aí. O que Jeremias está dizendo é: Deus,
Eu estou profetizando até hoje, mas ele ainda não tinha visto as profecias se cumprirem. Então ele está dizendo assim: Deus, você está me usando como um dos falsos profetas? O que é que está acontecendo? Porque eu profetizo e não vejo se cumprir. Só que tudo que Jeremias profetizou vai acontecer. Só que ainda não tinha chegado o tempo. Você entende isso? Não é que o céu está fechado sobre você. É que ainda não chegou o tempo. Não é que Deus te esqueceu. É que ainda não chegou o tempo. Oh, Espírito Santo. Não é que acabou. É que ainda não chegou o tempo. Ainda não chegou o tempo. Mas deixa eu te dizer. No céu já tem data e hora marcada. A palavra de Deus diz que Ele zela para cumprir cada palavra que Ele libera. Ei, vai acontecer! Vai acontecer! Vai acontecer! E não há quem possa impedir. Não há quem possa impedir. Não há quem possa impedir. Não há. Não há quem se coloque de pé para impedi-lo. Só que no meio disso tudo, ele diz: eu não quero mais. Oh, meu Deus. Eu tenho certeza que você já viveu um momento assim. De dizer: eu vou desistir de tudo. Eu vou chegar para o pastor e vou dizer que eu não vou mais fazer nada. Eu vou chegar para a minha liderança e eu vou dizer que eu não vou mais fazer nada. Que eu cansei, que eu estou ferido, que eu estou ferida da batalha, que eu não estou aguentando. Eu tenho certeza que um dia o seu coração já foi assim. Ou talvez não seja em termos ministeriais, mas seja na sua vida pessoal. E você se encontrou num lugar onde você dizia: eu não consigo mais continuar. Eu vou abandonar aquele emprego. Eu vou deixar aquela família. Eu vou largar tudo. Eu tenho certeza que em algum momento o seu coração já sangrou. E você disse: é hoje que eu não quero mais continuar. Porque eu tenho caminhado esse tempo inteiro. E eu não tenho visto o meu cenário mudar. Mas enquanto Jeremias dizia isso, ele vai dizer assim: mas se eu digo que não mais pronunciarei o seu nome, se eu digo que eu vou parar, é como se um fogo queimasse dentro de mim e eu já não posso mais contê-lo. Eu até quero desistir, mas eu não consigo, porque a chama do Espírito ainda queima dentro de mim. A chama do Espírito ainda queima. Ainda existe essa chama. Oh, o Espírito Santo ainda existe essa chama. É por isso que você não morreu. Ainda existe uma chama. Eu lembro que um dia, quando a gente estava na Itália, a gente começou a evangelizar alguns jovens. Eles não conheciam a Deus. Entende esse cenário? Eles não sabiam quem era Deus. E a gente evangelizando eles, a gente chegou, eles estavam usando droga. Mas eles pararam tudo, começaram a nos ouvir. Enquanto eu testemunhava para aquele jovem, ele diz assim: eu não sei o que está acontecendo, mas dentro do meu coração existe algo queimando. O meu peito está queimando. Eu estou dizendo para você que Deus se revelou a alguém que não conhecia Ele através do fogo. O peito daquele menino começou a queimar e ele dizia: eu não entendo, por que é que o meu coração está queimando? Que palavras são essas que você está liberando? Naquele dia aquele jovem aceitou Jesus porque ainda existia um fogo. Um
noite. Ainda existe um fogo. Ainda existe um fogo. É o fogo do Espírito Santo. Ele disse: eu vou, mas eu vos enviarei o Consolador. A Bíblia diz em Atos 2 que ouviam-se línguas repartidas como que de fogo. A descida do Espírito de Deus foi marcada com fogo. E é por causa desse fogo que nós estamos aqui. O fogo nos mantém de pé. E se ainda tem fogo, ainda tem chamado. E se ainda tem fogo, ainda tem promessa. Então você pode até se enganar, dizendo que acabou. Mas se ainda tem fogo no seu coração, é porque ainda tem um chamado queimando aí dentro. E mesmo que você não saiba para o que você foi chamado, a Bíblia diz para nós que antes que Jeremias chegasse no ventre, ele já tinha sido selecionado. Existe um propósito para a sua vida. Existe um chamado. Existe um fogo. E é por causa desse fogo que você está aqui. Existe um hino que diz, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não pode viver. E prova disso é que para aqueles que estão afastados, você está aqui nessa noite. É porque ainda existe um fogo. Essa é a noite de você se colocar de pé. Essa é a noite de você se levantar. Essa é a noite de, mesmo sangrando, você se colocar de pé e você dizer: eu pego a espada, eu vou para o campo de batalha, mas eu não vou parar. Essa é a noite que o fogo do Espírito veio nessa casa para soprar dentro de você. Vida, espírito de depressão, nós te damos uma ordem agora. Bata em retirada na autoridade do nome de Jesus. Espírito de suicídio, nós te damos uma ordem, não só nessa igreja, mas dos 4 cantos do nosso país. Bata em retirada agora, porque ainda existe um fogo pelo qual vale a pena você viver. Porque ainda existe um fogo pelo qual vale a pena você continuar. Porque ainda existe um fogo pelo qual vale a pena você anunciar esse evangelho. E o mundo precisa ser impactado por esse fogo. O mundo precisa ser impactado por esse fogo. Fogo que consome o pecado. Fogo que consome as injustiças. Fogo que consome a corrupção no nosso país. Fogo que consome todo o pecado. Fogo que purifica. Fogo que limpa. Fogo que nos coloca de pé. Fogo do Espírito é do fogo. O mundo precisa conhecer o fogo de Deus. E talvez você diga: eu sou pequeno demais, eu sou pequena demais, eu não tenho condições. Mas deixa eu te dizer algo. Basta um pouco de fogo para começar um incêndio. Basta um pouco de fogo. Se ainda tiver, meu irmão e minha irmã, uma chama dentro do seu peito, mesmo que pequena, o Espírito Santo está te dizendo: basta isso para que você possa incendiar. Basta uma chama acesa. Basta uma chama acesa. Se ainda houver um fogo no seu peito, o Senhor vai usar isso. Mesmo que seja pequeno, Ele não precisa de muito. Ele precisa de corações disponíveis, dispostos a viver com Ele a plenitude. Sabe o que é plenitude?
É viver em completo tudo aquilo que Deus tem para você. É viver na completude, sem faltar nada. Tudo o que Deus tem para você. Só que a gente precisa parar de se contentar, de viver pela metade. Aqui tem plenitude. No fogo de Deus tem plenitude. No Espírito de Deus tem plenitude. Eu não sei o que você precisa, mas Ele tem plenitude para você. Então para de se contentar em viver uma vida pela metade, com uma faculdade que não era para você estar, com um trabalho que não era o que Deus queria para você, em um lugar que não era para você estar, com amigos que Deus não te entregou para andar. Para de andar e viver pela metade. Existe plenitude. E plenitude é viver com Ele tudo aquilo que Ele tem para você, custe o que custar. E aí você vai me dizer, Juliana, vale a pena? Ou se vale a pena, é por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que esse culto acontece. É porque nós entendemos que preferimos plenitude com Ele do que viver a metade que o mundo nos oferece. Nós escolhemos a boa parte. Nós escolhemos viver a plenitude com Ele. E na plenitude ainda vai ter guerra. Na plenitude ainda vai ter dor. Só que a Bíblia diz que existe um fruto. E esse fruto é do Espírito. E o fruto do Espírito nos concede algo chamado alegria. Na plenitude tem alegria, ainda que você sangre. Na plenitude tem amor, ainda que você sangre. Na plenitude existe a paz que excede todo entendimento. Mesmo no cenário de guerra, existe a paz que excede todo entendimento. É melhor viver guerra com Ele segurando a nossa mão do que viver uma falsa paz em qualquer outro lugar. Espírito Santo! Sabe por que Satanás te deixa às vezes viver num cenário de aparente paz? É só aparência. É para que você fique acomodado o suficiente para não se levantar daí e dizer, eu quero a plenitude. Às vezes ele vai te deixar viver num cenário de bonança. Num cenário que pareça que está tudo bem. Que vai tudo bem. Mas o vazio ainda está lá. E Ele vai trazer para a sua vida esse cenário só para que você não procure a plenitude. Mas deixa eu te dizer algo. O que você constrói na terra, a terra leva. Mas aquilo que você constrói no céu é permanente. A Bíblia vai dizer em Hebreus que Abraão viveu não por uma pátria terrena. Abraão viveu por uma pátria celestial. E é por isso que Deus não se envergonha de ser chamado Deus dele. É porque ele percebeu que era melhor viver habitando em tendas, como peregrino nessa terra, como estrangeiro, do que viver num palácio, sem que ele estivesse vivendo pela pátria celestial. Eu quero mais do fogo na minha vida. Eu não vou me contentar em viver um evangelho pela metade. Eu não vou me contentar com uma vida que não tenha plenitude. Eu não vou me contentar em parar quando as situações difíceis aparecerem. Eu não vou me contentar em abandonar aquilo que Deus me entregou. Quando o dia mau chegar, eu não vou, porque eu sei que ainda tem plenitude, ainda tem fogo, ainda tem lenha. Limpa o altar, coloca a lenha e deixa ele te incendiar. Se coloque de pé nessa noite. Limpa o altar. Coloca a lenha. Deixa o fogo do Espírito te consumir. Eu não sei a forma que você chegou aqui, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o quanto de fogo ainda tem dentro de você, mas já ficou bem claro que não tem como desistir.
Já ficou bem claro que essa chama, ela vai te perseguir aonde quer que você vá. Aonde quer que você vá. O fogo do Espírito vai cerrar dentro de você. E ele não te dará descanso. Porque você é filho. Você é filha. E seu lugar é na casa do Pai. Seu lugar não é em outro lugar. Seu lugar é aqui. Esse fogo não te dará descanso. Esse fogo não te dará descanso. Esse fogo não te dará descanso. Eu sei que talvez foi muito difícil a caminhada para você. E talvez você decidiu abandonar. Talvez você desistiu do seu chamado, porque em algum momento ficou pesado demais para você. Eu sei que talvez em algum momento você resolveu ignorar o fogo e disse: eu não quero mais porque está doendo muito. Mas a Bíblia vai nos dizer que o Deus que faz a ferida, Ele mesmo cura. Teve ferida, mas tem bálsamo. Teve ferida, mas tem cura. Teve ferida, mas tem renovo. Tem renovo. Tem renovo, porque ainda tem fogo. E se não tiver fogo aí, não se preocupa, porque no nosso coração ainda tem fogo para incendiar aí também. E eu quero convidar você aqui nessa noite, que sabe que precisa voltar, que sabe que precisa desse fogo cerrado dentro de você, que sabe que precisa retornar da onde você não deveria ter saído. Eu quero convidar você até que não tenha vergonha. Não tenha vergonha. E se você não conhece esse Deus, o mesmo fogo que se apresentou para o menino que eu contei para vocês, é o fogo que queima no seu peito. O seu Pai te espera. Eu quero convidar você que precisa, que sabe que precisa hoje tomar essa decisão, que sabe que precisa hoje voltar para o centro da vontade de Deus. Mova-se até esse altar. Nós estamos esperando por você. Nós estamos esperando por você. Eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício, tu tens o fogo que queima tudo em mim. Não deixe nada aqui.
Espírito Santo está dizendo: a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. E escolhido não tem escolha. Teu lugar no altar, vem. Teu lugar no altar, vem. Nós estamos te esperando. Nós queremos orar pela sua vida sem temer, sem ter vergonha. Nós estamos te esperando. Sai da onde você está, porque enquanto você se move até aqui, as cadeias que te prendiam serão quebradas hoje. Teu lugar no altar, vem. Teu lugar no altar, vem. Ainda existe uma promessa, ainda existe uma palavra. Nós estamos te esperando. Nós estamos te esperando. Se tem alguém aí do seu lado que você sabe que precisa vir, pode olhar e dizer: deixa que eu te acompanho. Você não vai estar sozinha. Você não vai estar sozinho. Seu lugar é aqui e nós estamos te esperando. A igreja em oração. A igreja em oração, porque existe uma guerra espiritual acontecendo aqui dentro. Existe uma guerra espiritual acontecendo aqui dentro. Cadeias de ansiedade estão sendo quebradas. Pessoas que estavam paralisadas no reino espiritual há muito tempo, sem frutificar, sem gerar, a partir de hoje vão continuar e vão conseguir frutificar, vão conseguir gerar. Toda paralisia ministerial cai por terra hoje. Toda paralisia cai por terra hoje. Nós clamamos: Espírito Santo, vem dos quatro cantos agora. Espírito de Deus, vem dos quatro cantos agora e aviva a tua chama. Nós estamos te esperando. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Descanso. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa ele queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Será que eu poderia ouvir a crescer dizendo: deixa queimar nessa noite? Vamos, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Vamos todos, vamos todos. Só tenho você. Eu vaguei, o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você.
gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Cante a Ele. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E o fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Não, 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 não. O fogo arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, e não se apagará. Sabe, Cíntia, existe um fogo sobre algumas pessoas aqui, mas essas pessoas estão paralisadas pelo medo. Mas se você não vier, o Espírito te busca, porque Ele te ama, mas Ele não vai desistir de você. Está na hora de você entender que Ele não abre mão da tua alma. Do que você precisa de renovo, do que você precisa, o Espírito tem para te entregar nessa noite. Eu orei por algumas pessoas, porque essas pessoas não conseguiram vir até aqui, mas eu me emociono porque eu sei que é o Espírito Santo que ama a tal ponto que ainda vai de encontro às suas ovelhas. Eu vou descer, mas o Espírito de Deus te dá mais uma oportunidade. Se você precisa do que está sendo derramado nesse altar hoje, se você precisa do que está sendo derramado nesse altar hoje, se mova até que, Juliana, mas eu sou crente, não importa. Vem, porque o Espírito Santo vai te encontrar também. Juliana, mas eu tenho ministério. Ei, chega! Se você precisa, larga essa vergonha de lado, abre mão dessa máscara e vem para os pés do seu Pai. É com você que Ele está falando, meu irmão. Vem, vem. Você está chorando aí. Vem, vem, vem. 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 Existe um fogo nesse lugar. Existe um fogo nesse lugar. Comece a sentir essa presença te renovando aí agora. Verdade em nós, pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queimar por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção